E aí, escorpianos, tudo bem? Meu nome é Monique, esse aqui é o canal Ouroboros Tarô. Hoje a gente vai estar trazendo uma leitura para o mês de maio, para a gente descobrir quais são as principais energias que estão vindo na direção do signo de escorpião. Se vocês gostarem do vídeo, vocês podem deixar um like. Se vocês quiserem se quiserem se inscrever no canal, eu vou adorar receber vocês aqui. E o que mais eu queria falar? Abaixo aqui do vídeo tem o meu e-mail de contato. E é isso. Agora a gente vai descobrir quais são as energias que estão vindo aí para Escorpião. Tarô, o que a gente pode contar para Escorpião hoje? A última leitura de vocês ficou bonita, né? Eu adorei a leitura de vocês. Tarô, o que a gente pode contar aqui para Escorpião? Tá vindo na direção deles. Pra ninguém ser pego desprevenido e falar, você não me avisou. Quando a gente sabe as energias que vem ficar mais fácil, né? Até se não for tão positiva, a gente pode tentar transmutar elas ao ponto de elas ficarem melhores, né, do que elas se apresentam. 4 de paus, as de espadas, valete de ouros, a roda da fortuna, vem mudança. A papisa, vem mudança, hein, escorpião. As de paus, rei de espadas, 7 de copas, vamos lá. Que eu vejo que vocês já estabilizaram uma nova persona de vocês, né? Vocês pensaram, refletiram, analisaram as coisas que já aconteceram na vida de vocês e vocês já conseguiram manifestar uma personalidade nova, não é nenhum transtorno, né, mental, claro que não. A gente, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as coisas e a gente vai ficando mais maduro. Ficar mais maduro, envelhecer de uma certa forma, é incluir uma personalidade nova dentro da gente. De repente, a gente não sabia lidar com alguma coisa, não sabia agir com determinado assunto, e a partir do momento que a gente estabiliza uma nova personalidade, a gente consegue lidar melhor com aquele assunto. Então eu vejo que vocês passaram por isso aqui. Não sei se vocês ficaram sabendo, veio alguma coisa para deixar de limitar a mente de vocês, algo que vocês ficaram sabendo ou sobre si mesmos. Isso aqui eu tô vendo muito como uma sessão de terapia ou uma conversa com um amigo, sabe? Que vocês descobriram algo novo sobre vocês. Eu vejo que vocês descobriram algo novo sobre vocês. E aí tem um valete de ouros aqui com a roda da fortuna. E vocês aceitaram, né? Vocês aceitaram. Às vezes, até quando a gente aceita a nossa própria limitação, é uma forma da gente incluir uma personalidade, dar um playzinho, sabe? Dentro da gente, assim, com a gente mesmo. Às vezes que vocês aceitaram alguma coisa sobre vocês aprenderam a rir de alguma questão que estava, de repente, incomodando vocês. E isso mas eu acho que vocês vão ficar sabendo. Tem algo que está oculto de vocês aí. Eu acho que vocês estão lidando com alguma. Tem alguma atividade aí, alguma coisa que vocês estão fazendo, mas eu vejo aqui que de repente tem algo que está oculto de vocês. Embora vocês tenham ficado sabendo de uma parte, vocês e vocês tenham se curado disso e tudo bem, ok, mas ainda tem uma parte do processo que vocês não sabem. E se vocês estiverem fazendo terapia, estiverem buscando a verdade sobre vocês mesmos, é óbvio que ninguém nunca vai ter esse autoconhecimento tão grande assim. Mas aqui eu vejo que não. Pode ser
que a sua espiritualidade, às vezes a gente fica sabendo algumas coisinhas que a gente fica, é legal a gente saber na hora certa. A gente nem imagina, né, algumas coisas e aí chega uma hora que você já está tão de bem com você que quando você fica sabendo você até não dá tanta moral, vamos dizer assim, você não leva tanto em consideração. E aqui eu não tô vendo que seja algo negativo, não, mas a gente também às vezes é muito infantil, né? Então o que é muito negativo para mim pode não ser para vocês. Então eu vejo que talvez vocês ainda não saibam de tudo sobre determinado assunto, mas que tá tudo ok, tá tudo legal também, porque vocês estão se desenvolvendo ainda. E talvez não seja interessante vocês ficarem sabendo de tudo agora. O que mais, Tarô, que a gente pode falar aqui pra eles? O que mais a gente pode falar pra Escorpião? Vocês podem até de repente se prejudicar por causa de uma besteira. É meio que isso, assim, sabe? A gente tem que deixar que as coisas atinjam menos a gente. A gente tem que ser menos atingível. Tem gente que se dói com tudo. Tem gente que se dói com tudo. Você fala, se a pessoa der bom dia num grupo e você não responder, nossa, mas você. Isso tudo bem, cada um tem o seu sentimentalismo, mas às vezes a gente não tem tempo para responder bom dia no grupo. E eu tô dando só um exemplo, tá? Mas tem gente que se magoa com absolutamente tudo. Se você passar 3 dias sem mandar mensagem, a pessoa fala, nossa, a pessoa me manda mais mensagem. E não é isso. E isso vem muito dessa coisa que eu acabei de falar, seja menos atingível, sabe? A gente tem que ser um pouco menos atingível. Não dá pra tudo que acontecer no mundo você achar que tudo foi uma coisa que fizeram contra mim. Sabe que o mundo tá aí, a Terra tá girando e não tem nem tempo pra saber nem quem é você, porque você nem mostrou ainda. 5 de espadas, 3 de ouros, 7 de ouros, a temperança, rei de ouros, a força, o enforcado. É bem isso mesmo que eu falei. E o 7 de espada. É bem isso que eu falei. Olha eu chutando o negócio aqui. Tem alguma coisa que tá incomodando vocês na mente de vocês aí? Tem alguma coisa aí que tá incomodando? Foi algo que nasceu. Foi algo que nasceu, algo que surgiu, algo que se manifestou na Terra e que de repente está incomodando um pouco a mente de vocês, eu não sei o que pode ser. Mas isso mudou um pouco o planejamento de vocês, Escorpião. Isso que nasceu e que está incomodando um pouco vocês aí, mudou um pouco o planejamento de vocês. E vocês estão ainda nessa fase que, né, que a gente até falou aqui, que é de administrar, de equilibrar, de tentar encontrar uma temperatura ideal para isso que nasceu e que está incomodando um pouco a mente de vocês. E que não necessariamente é algo grave, mas é bem o que a gente coloca, né? O que a gente, como a gente vê determinada coisa, é o que vai fazer a gente interpretar. E é isso que pega a gente, a nossa interpretação sobre as coisas. E talvez você tenha interpretado alguma coisa de uma forma não tão positiva. E talvez você esteja nessa vibe, né? Pode ser. E rei de ouros com a força. É como se você tivesse alguma
algo em suas mãos e que você precisa, tipo uma massa de modelar. E talvez isso seja a sua própria nova personalidade, isso que a gente falou agora. Você está modelando a sua personalidade. É, não com as suas mãos, né? Obviamente, mas você é a única pessoa que pode modelar a sua personalidade. Eu não sei onde bota as cartas, tenho que aprender ainda isso. Vocês estão modelando essa personalidade que vocês nova, mais madura e que é menos atingível. E é isso, vocês precisam saber dosar, vocês precisam saber como modelar essa massa sem deixar as suas digitais da massa. Quem já modelou massa de biscuit ou argila, ou já modelou cerâmica, e cerâmica fria também, vocês vão saber que é difícil saber manusear, saber modelar essas matérias-primas aí que eu citei agora. Não é tão simples chegar, eu quero fazer um vaso legal, um vaso de flores, né? De plantas e tal. Tá, vai lá e faz então. Mas é fácil fazer? Não, nem um pouco fácil. Tentem modelar para vocês verem, que o português é ótimo. Então eu vejo aqui, vocês estão modelando isso, vocês estão administrando algo que não foi tão bacana com vocês e que talvez tenha exigido uma maturidade de vocês maior. E a gente sempre tem a opção de se tornar um pouco mais maduros sem que algo aconteça. É tipo um fumante que tem que parar de fumar, porque aconteceu alguma coisa e se ele continuar fumando ele vai morrer muito mais rápido, entendeu? Então aí o fumante, as pessoas que são fumantes, elas vão entender. O fumante normalmente ele tem que parar de fumar no pior momento da vida dele, que é quando ele descobre que se ele continuar fumando ele vai morrer. E isso gera ansiedade. E para um fumante, a ansiedade é um dos problemas, né? Então, assim, normalmente o fumante, quando ele não tem a consciência de parar de fumar antes de acontecer alguma coisa muito mais grave, ele é obrigado a parar de fumar no pior momento da vida dele. E todos os fumantes sabem que quando os momentos que as pessoas julgam ruins, né, são os momentos que o fumante quer fumar. Então é exatamente isso, é a questão da consciência e é a questão de como a gente interpreta as coisas, né? Como eu falei, o que é bom para mim talvez não seja bom para vocês, o que é muito ruim para mim, para vocês pode não ser. Então é como a gente interpreta. E aqui eu tô vendo que vocês estão lidando com essa questão da interpretação. E vocês ainda estão numa posição de estar presos ao que aconteceu. E além disso, vocês ainda estão vendo isso como um possível castigo. Como se o universo estivesse fazendo testando vocês. E não que necessariamente alguém tenha feito alguma coisa com vocês, mas quando a gente está numa postura de drama, e não estou falando que vocês estejam, mas às vezes normalmente a gente está sempre na posição de drama, né? A gente sempre acha que, mas poxa, nada dá certo para mim, nada dá certo para mim. E talvez vocês estejam nisso, e talvez essa seja uma energia que, como está sendo falado aqui, que seja uma energia que vocês podem mudar agora para o mês de maio. Talvez essa massa de modelar talvez fique pronta agora em maio. Tem energia para isso aqui. Senão você vai ser tratado igual uma criança. A criança que é assim, né? A gente não fala coisas para criança assim, né? A gente deixa sempre. Ela não pode ficar a par de tudo, porque ela é uma criança, ela não consegue administrar as coisas. Isso acontece muito com os idosos também, né? Às vezes os idosos não podem saber por uma questão de saúde, porque os idosos às vezes eles vão virando crianças. É como se eles fossem crianças, eles não conseguem mais assimilar e administrar as coisas. Então o jogo está falando muito de uma maturidade aqui. Que você vai precisar para você conseguir concluir
ciclos e fases e construir coisas. Já veio a força de novo, e uma em cima da outra. Olha só. Que me fala de novo sobre como a mente de vocês, como vocês têm que trabalhar com a mente de vocês. O trabalho é com a mente, não é sabe, com a mão. Apesar de vocês estarem modelando uma massa, mas na verdade essa massa, como eu já disse, ela é a personalidade de vocês nova. Então, você não consegue colocar a mão nela. Então é justamente isso. É isso perfeitamente. 4 de espadas, 5 de paus e o mago. No fundo do deck, o mundo. Não sei se vocês estão fazendo uma reforma em casa ou se vocês estão tentando mudar o seu shape, o seu corpo. Não sei, mas isso está afetando como você se vê. E de alguma forma isso está afetando outros mundos em você também, outros corpos seus. Não só o corpo físico, mas outros corpos também. E também até suas emoções estão sendo afetadas por essa mudança no corpo, na casa, essa sabe quando você. Pode ser sua casa, de repente você falou, eu quero mudar, eu quero pintar tudo aqui na minha casa. Aí você começou a pintar as paredes, você começou a trocar os móveis, você trocou o piso, você trocou, sei lá, a bancada, sabe? E aí isso tá te fazendo, primeiro, não ficar pensando em tantas situações que não sejam tão positivas e ver a transformação acontecendo para vocês também pode ser um processo legal. Eu vejo que tem uma energia grande de expansão aí, querendo entrar, penetrar na sua esfera, sabe? E você precisa aceitar isso, que tem essa energia, você tem essa energia para você, Escorpião. Então, aceita ela, porque se você não aceitar isso que está vindo para você, com muito poder de criação, você está com um poder de criação muito grande. É como se, a partir do momento que você aceitar várias situações na sua vida e na sua personalidade, a partir desse momento você vai conseguir criar e transformar muito mais coisas na sua vida. É como se de repente você pulasse do cara que vai assistir palestra pro cara que faz a palestra. Não sei por que veio isso aqui pra mim. Não necessariamente palestra, mas é como se você saísse de espectador para criador. Creator, né? Creator, que eles chamam. Eu vejo isso. Porque como você vivenciou alguma coisa, muitas coisas, de uma maneira mais atrás das câmeras, você aprendeu muita coisa. Então agora, de repente, você tem uma energia chegando para você de estar apto a produzir, a apresentar suas mudanças, a mostrar para as pessoas como elas podem fazer também uma mudança, sabe? Isso eu posso estar falando de vocês, mas isso pode estar acontecendo com vocês também, pode estar espelhado com alguém que vocês estão lidando também. O que mais será que a gente pode falar aqui para o Escorpião? As de ouros vai uma oportunidade muito grande para vocês aí. 5 de paus, 8 de ouros, o louco, a justiça. Vem algo aí, Escorpião. Mas vem mesmo, e essa coisa mesmo que eu tô te falando. Eu não sei se vocês lidam, são professores? Vocês são professores? E vocês lidam com alunos e de repente eu tô falando de maturidade, né, nesse jogo aqui. De repente vocês lidam com alunos e que eles são imaturos, você esteja de repente cansado, tipo um pedagogo. Pode ser um pedagogo e uma pessoa que aí de repente você quer lidar com outro tipo de aluno que não é nessa faixa etária qual você lida, também pode ter para um grupo essa situação. E aqui com as de ouros eu vejo que você
Se não construiu, você quer construir e tem uma forte tendência de você, de fato, colocar, porque é como se você tivesse com uma ideia fixa. Aqui eu tô vendo que você tem uma ideia fixa, Escorpião. Você tem uma ideia fixa de um projeto aqui na Terra, alguma coisa que você quer criar aqui na Terra. E isso você está coletando essas informações dos seus registros acásticos. Depois vocês não conhecem, pesquisem sobre isso. Porque o Ás de Espadas, para mim, ele fala muito dessa abertura e desse acesso que a gente tem com nossos registros acásticos, sabe? O Ás de Espadas, ele tá lá em cima, lá quase no búdico, né? No nosso corpo sutil. Então ele tem acesso a muita informação que a gente aqui no mundo físico não tem. É daqui que a gente tira umas coisas, umas ideias, é daqui que os caras que são artistas aí, bizarros, que trazem várias informações aqui pra gente na Terra, eles vêm com essa vontade de cantar, de fazer um filme que inspira as pessoas, porque eles conseguem acessar o registro acástico deles. Eles vieram aqui para isso, muitas das vezes. Então, essa vontade de fazer as coisas nada mais é do que um acesso a esses registros, né? Jesus Cristo, eu sempre falo dele aqui, mas você acha que como é que era a vida desse cara? Esse cara, me desculpem, tá? Mas eu gosto de falar dele assim. Como é que vocês acham que era a vida dele? Pra ele conseguir criar tanta coisa e trazer tanto ensinamento aqui pra Terra. A vida dele devia ser difícil. Porque ele devia ser instruído o tempo inteiro, ele devia ficar acessando as coisas o tempo inteiro, sonhando, indo lá não sei aonde, mas deve ser muito cansativo, gente. Jesus Cristo deve ter sido muito cansativo, porque ele estava como humano, ele passou por tudo que nós passamos, ele esteve numa barriga, ele teve que nascer, ele teve que crescer, ele morreu de uma forma muito trágica. Então imagina como é que foi a vida dele, a existência aqui, entendeu? Imagina quantas coisas ele não acessou. E quantas coisas que ele não conseguiu trazer, porque ele estava humano, como a gente. Então eu tô vendo que vocês estão com uma ideia brilhante e vocês precisam colocar isso pra frente. Só que vocês precisam trazer fazer o que o jogo está pedindo para vocês, ter um pouco mais de saber manejar essa situação. Porque eu vejo que esse conflito todo que vocês estão sentindo, Escorpião, essa irritação que vocês estão sentindo, ela na verdade ela quer te tirar da zona de conforto. Ela quer fazer você primeiro, de repente eu tô falando aqui com umas pessoas que de repente são tão até sedentárias e de repente se você conseguir fazer atividades físicas, você vai conseguir se conectar melhor com seus guias e com você mesmo, você vai conseguir ter uma autoimagem muito melhor sua, e isso pode te ajudar também a seguir com mais plenitude por esse caminho que você deseja seguir, porque aqui você está com toda a energia possível para você conseguir construir e exercer o que você quer. E de repente, se você tem, como eu falei assim, né? Os pedagogos lidam com crianças, deve ser super difícil lidar com crianças todos os dias. Se vocês estiverem cansados disso, vocês têm toda a energia para deixar isso para trás. É claro que vocês não vão simplesmente falar para um trabalho que vocês não querem mais trabalhar ali e ficar sem emprego, porque se vocês já estão com essa energia aqui, é porque vocês já sabem o que vocês querem fazer e vocês já coletaram recursos para isso. Vocês têm recursos para isso, né? Então, e se não tem, tá chegando, cada vez mais vai chegar. E isso vai te incomodar, porque ninguém veio na Terra para fazer só uma coisa só. Ninguém veio para fazer só uma coisa. Tem uma coisa muito justa chegando para vocês aí. E eu tô vendo que aqui você pode estar lidando com. Vocês podem estar lidando com advogados e vocês podem estar lidando com alguma coisa que está na lei, algo da lei, alguma coisa que está fazendo vocês equilibrarem a mediunidade de vocês. De repente estou falando com pessoas que são médiums aqui e é super difícil, não imagina, se você é médium e você não trabalha com isso. Você finge que isso não existe. A mediunidade ela é uma coisa que não é como se fosse um braço. Você não pode fingir que você não tem esse braço. Ele existe, ele está lá, então você precisa usar.
Então, todo mundo é médium, né, na verdade, mas tem gente que ao longo da vida consegue aumentar a mediunidade, não, consegue movimentar ela. E aí, quanto mais você movimenta, mais ela quer se movimentar e maior ela fica. Então, eu vejo que de repente também tem um grupo aqui que é muito. Tem uma mediunidade muito grande e tem uma energia forte fazendo você ir nessa direção. Que não seja. Que você não esteja mais fazendo somente esse trabalho que você já faz. Então, tem essa energia para vocês. Escorpião tem essa energia de algo que parece que é imutável, que é acima da lei, que você não tem muito como mudar e modificar, porque é uma situação que já era para acontecer e que tudo está te levando para isso. Todos os dias você pensa nessa mudança que você quer fazer, todos os dias você pensa nessa filosofia, nessa. Tá fazendo sentido, gente? Porque a gente vai falando, vem vindo tanta coisa na nossa cabeça aqui. É... Não sei o que tem a ver com lei aqui, não sei se tem advogados aqui, vocês estão cansados dessa profissão, não sei. Se isso tem uma guiança de vocês, ou se vocês são acostumados a lidar com um sacerdote, um padre, algo que vocês conversam sobre isso, e você recebeu um chamado de um lugar mesmo, de uma pessoa aqui na Terra, para trabalhar com isso, e vocês de repente estão em dúvida. Eu não sei, só sei que tem essa energia aqui de acessar o registro acástico mesmo. Chegou no momento que você pode até tentar é, colocar mais pra frente isso, talvez tentar se preparar melhor. Mas essa energia ela vai te incomodar, porque não dá pra você passar batido disso. Eu acho que vocês são muito médios aqui. E vai ter coisa que você vai precisar fazer, nem que comece fazendo aos poucos. Vai ter uma mudança que você vai precisar fazer pra você conseguir seguir isso, sabe? E não vai ter como muito vocês correrem. E cada vez mais esse círculo vai apertar. Pelo menos é assim que tá vindo a informação pra mim aqui. Eu espero que eu vou finalizar a leitura de vocês, então, Escorpião. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso. Se vocês gostarem do vídeo, vocês podem deixar um like, um comentário. E se quiserem falar comigo no mais privado, tem o meu e-mail aqui embaixo como contato. E é isso aí. Então a gente se encontra aí na próxima leitura. Muito obrigada e até lá.